Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar e cantemos juntos o refrão do salmo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Todos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Meu irmão e minha irmã, nesse segundo dia inteiro de PHN, nós estamos agora mergulhados junto com Pedro na igreja. Durante todo o dia, nas palestras, nós fomos inseridos no Senhor que confiou a Pedro a igreja. E diante disso eu quero trazer como base, além da primeira leitura e do salmo que eu vou usar, mas também um diálogo de Jesus com Pedro, um diálogo sério de Jesus com ele, que se sintetiza todo esse dia que nós estamos fazendo, esse mergulhar com Pedro diante da igreja que Deus confia a ele. Eu falei na missa ontem, na homilia da missa ontem, e para aqueles que não puderam participar, então tem um resuminho aqui no início. Eu falei que Jesus nos chama e espera de nós um sim. E Ele não quer saber de início, a qualidade do nosso amor. Ele não quer saber ainda de início a quantidade do nosso amor para com Ele. Mas Ele exige sim algo, que nós falamos ontem. Ele exige o que Pedro deixou na praia: o barco, as redes. E daí nós fomos vendo o que é o barco na minha vida que eu preciso deixar, o que são as redes que eu preciso deixar para seguir o Cristo que me chama, que ainda não me pergunta
o tamanho e a qualidade do meu amor. Mas eu preciso deixar o quê? Ao longo do caminho, Pedro foi se deparando com muita coisa que ele precisava deixar, mas ele deixou apenas o que era mais aparente, o barco e as redes. Mas no decorrer do caminho, seguindo a Jesus, ele foi percebendo que ele tinha muitas coisas mais que ele precisava deixar para trás, além do barco e das redes. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, e eu citei ontem, Jesus faz um check-up na nossa alma, para saber o que nós precisamos ser curados, ser transformados, porque Ele é o médico dos médicos, e Ele vai fazer esse check-up na nossa alma, para saber o que nós vamos precisar ser curados durante todo o caminho, durante todo o percurso que nós vamos seguir a Ele. No primeiro encontro, Jesus reconheceu um pecador chamado Pedro, cheio de doenças, porque Jesus fez o check-up, fez os exames em Pedro ali, e percebeu um homem cheio de doenças na alma, percebeu a sua situação, mas Jesus disse: eu não vou falar para ele, porque senão ele vai se assustar com tanta coisa que precisa ali ser mexido na alma desse homem. Ao longo do caminho, por diversas vezes, Jesus foi curando Pedro de tanta coisa. Ao longo do caminho, ao longo de 3 anos, Jesus foi olhando para Pedro, curando dos seus medos, curando das suas aflições. Da vez que ele foi usado por Satanás ali, dizendo: Senhor, tu não vais ser preso, tu não vais sofrer. Não. E Jesus disse: afasta-se de mim, Satanás. Jesus foi curando Pedro da sua impulsividade, que muitas vezes atrapalhava no convívio com os outros. Às vezes, quando Jesus ia fazer alguma coisa, aquela impulsividade de Pedro, o seu temperamento forte, Jesus foi curando ele. De querer usar da força, ferindo aquele soldado no Getsêmani, Jesus curou falando forte para ele: Pedro, larga isso, eu não preguei isso. Dele não ser vigilante, porque ele lá no jardim do Getsêmani, ele não foi vigilante, ele dormiu. E Jesus foi curando ao longo dos anos Pedro. Durante 3 anos de vida pública, de Pedro caminhando com o médico dos médicos, Jesus foi curando Pedro. Mas agora, Jesus precisa fazer a cirurgia mais delicada em Pedro. A cirurgia mais delicada naquele homem. Para o que Jesus confiaria a Pedro, que era a igreja. O máximo que Deus tinha para a vida daquele homem, a missão maior que Jesus tinha para Pedro, Jesus precisava fazer uma cirurgia, e a mais delicada na alma de Pedro. Por ele ter negado 3 vezes. Ser curado da sua decepção, porque ele ficou decepcionado. Ele ficou triste, ele chorou amargamente, por ter negado aquele que ele prometeu amor incondicional. Pedro havia sido avisado por Jesus na última ceia, mas ele não acreditou. Pedro disse: eu vou, mesmo se todos te abandonarem, Senhor, eu vou até o fim, eu vou até o fim contigo, até a cruz, mesmo se todos os outros te abandonarem. Jesus disse: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro não acreditou. Pedro se achava ainda aquele homem forte. Jesus falou para ele: Pedro, tu tem ainda muitas feridas. Esse ato vergonhoso de Pedro, de trair o próprio mestre, não foi omitido das páginas da Bíblia. Por quê? Não foi omitido a maior fraqueza do chefe da igreja que viria a ser. Diferente de muitos que às vezes escondem as suas fraquezas, camuflam as suas fraquezas, o Senhor insiste em revelá-las. O Senhor insiste, como Pedro
insistindo ali no momento da Santa Ceia. Não, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus insiste em apresentar a Pedro: Pedro, eu estou te apresentando a tua fraqueza. Assume que você é fraco. E Jesus não vai querer que você rasgue da tua história as páginas de fracasso, as páginas de decepções, as páginas que você queria rasgar da sua história. Você não vai rasgar. E o Senhor, de propósito, faz que você não esqueça, porque é pedagogia de Deus. Porque quando Ele entra na nossa vida, Ele quer transformar toda a nossa história numa história de salvação, inclusive e principalmente os momentos de dor, de fracasso, de decepção, de tristeza. E o Senhor não esconde as nossas fraquezas, Ele nos mostra. Lembra quando nós estamos perante um pecado? Ele fala para o Espírito Santo, mostra para ele a fraqueza dele. E o Espírito Santo vem e nos mostra: não vai adiante, porque você vai cair novamente nesse pecado grave, nesse pecado mortal. E nós continuamos na nossa arrogância e somos pegos pelo inimigo. E quantas vezes nós traímos o Senhor, nós negamos o Senhor com nossas infidelidades. O Senhor olha para nós também e quer fazer uma cirurgia na nossa alma, nos curar, nos transformar. E o Senhor não apagou da vida de Pedro, mas sim revelou. E não vai apagar da nossa história esses momentos de dor, de fracasso, que nós queríamos eliminar da nossa vida. Não, porque Ele quer deixar aí, para que nós possamos ver, lembrar e saber que nós somos frágeis e podemos cair em qualquer pecado, e muito mais, para mostrar o seu poder e a sua glória na nossa vida. Lembra que Paulo falou? É quando eu me sinto fraco, é quando eu reconheço que sou frágil, que Deus se torna forte em mim, que Deus se mostra em todo o seu poder na minha vida. Paulo falou isso, porque Paulo sabia das suas limitações. Ele falou do espinho na carne, das suas fraquezas. Paulo disse: quando eu me sinto fraco, quando eu me reconheço fraco, é aí que Deus se faz forte em mim e Ele vence em mim. Por isso eu sou mais que vencedor. Para vencer o pecado, meu irmão e minha irmã, nós precisamos reconhecer fracos, limitados, que podemos errar e cair em qualquer pecado. Muitas vezes nós apontamos os pecados uns dos outros, pecados graves, mas saiba que nós, seres insignificantes, podemos fazer pior do que aquele que nós apontamos o dedo. Podemos fazer pior. Se nós não estamos com o Cristo, se nós deixamos o Cristo distante de nós e vamos abraçando o mal. Ontem falei que estávamos às margens do mar da Galileia. No dia de hoje, depois de 3 anos da vida pública de Jesus, da vida de Pedro com Jesus, nós voltamos ao mar da Galileia. Esse centro de evangelização é novamente o mar da Galileia. E nós estamos às margens do mar da Galileia. E Jesus chama Pedro à parte dos outros. Pedro, vem cá. Chama ele. No início, Jesus só disse: Pedro, segue-me. Agora Jesus quer mais algo de Pedro. Ele não quer que Pedro apenas deixe a rede e o barco. Agora Jesus quer que Pedro deixe tudo. Tudo. Eu falei ontem que ontem era mais leve, que era o início do chamado de Pedro. Agora a exigência é maior. Jesus exigiu de Pedro tudo. Tudo. E Jesus chama Pedro à parte e pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Uma terceira vez ainda. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Nesse momento Pedro se entristece. Pedro se entristece. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas mais do que os outros? Tu me amas mais do que os outros? Olha, Jesus sabia o tamanho, a quantidade do amor que Pedro tinha por ele. Jesus já sabia, mas ele queria escutar da boca de Pedro qual o tamanho do amor que ele tinha para com ele. Lá atrás Jesus perguntou: o que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. Mas Jesus disse: foi ele que te revelou, Pedro. Agora ele quer saber diretamente da boca, do coração, da alma de Pedro. Pedro, tu me amas mais do que esses? Eu sei, ele não falou, mas eu disse: eu quero escutar da tua boca. Porque ele quer saber daquele que vai ser o chefe da igreja. Primeira coisa a entender: que tipo de amor Jesus está tratando aqui. Nesse diálogo nós temos dois tipos de amor. Dois tipos de amor. João escreveu esse evangelho no grego. Mas nós sabemos que o diálogo de Jesus com Pedro não foi na língua grega, foi no aramaico. Mas João, o escritor desse texto, ele quis diferenciar o que ele percebeu naquele diálogo. A diferença dos amores. No grego, há 4 palavras diferentes que traduzem o amor. O amor ágape, que é o amor incondicional. O amor total, o amor que Deus tem por nós. O amor com que o Cristo mostrou na cruz, o amor que se doa inteiramente. Temos o amor filia, que é o amor de amizade. É um gostar. Storge é o amor de afeição. E eros, que é o amor romântico, que muitas vezes é associado à sexualidade e muitas vezes é associado aos prazeres do mundo, aos prazeres sexuais. Hoje em dia nós vemos aí as pessoas falando de tantos amores, né? Mas nesse texto nós vemos 2 tipos de amores. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, Jesus estava falando do amor ágape, o amor incondicional. Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro responde para o Senhor com o amor filia. Eu gosto de ti, Senhor. Tu és meu amigo. O amor filia, de amizade. Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus faz a mesma pergunta a segunda vez com amor ágape. O texto, o verbo é claro no grego. Tu me amas com amor ágape incondicional, e ele: eu gosto de ti, Senhor. O amor filia. Mas algo surpreendente acontece na terceira vez que Jesus chama Pedro. Pergunta a Pedro. Jesus agora pergunta com amor filia. Pedro, tu gostas de mim? E aí Pedro confirma, dizendo: tu sabes, Senhor. Ele se entristece porque ele lembrou que negou. Quando ele, lá na Santa Ceia, ele ofereceu ao Senhor um amor ágape, um amor incondicional. Ele disse: Senhor, eu vou até o fim contigo, até a cruz, até a morte, mas não te deixarei. Pedro prometeu a Jesus um amor ágape, um amor incondicional, mas ele se entristece porque ele não pode ainda dar esse amor. Senhor, tu sabes tudo, sabe que eu sou teu amigo, Senhor. Sabe que apenas gosto de ti. É um amor imperfeito ainda, que precisa do Senhor para se tornar ágape, para se tornar incondicional. Mas Pedro foi sincero. Pedro falou do fundo do seu coração o que tinha para oferecer ao Senhor. Ele disse: é isso que eu tenho, Senhor. É um amor imperfeito, é um amor imperfeito. Eu gosto de ti, Senhor. Tu sabes, eu te
neguei, Senhor. Mas o que é maravilhoso é perceber que Jesus aceita o amor imperfeito de Pedro. Jesus exige o amor total. Quando ele percebe que Pedro reconhece que não ama totalmente, Jesus se rebaixa ao amor de Pedro, se rebaixa ao total do amor de Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. É suficiente para que eu te confie. É suficiente para que eu te confie o máximo. Deus quer que todos nós tenhamos o amor total, o amor incondicional, o amor ágape, mas Ele sabe que nós não conseguimos ainda. No caminho, nós precisamos aprender com o Senhor. É uma corrida todos os dias vivendo o PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu vou ser santo, ou santos ou nada, todos os dias. E nessa ida, todos os dias, num treinamento, como Paulo falava, assim eu corro, luto, para alcançar a coroa eterna, a glória eterna. De medo de vir eu mesmo a perder, depois de ter pregado aos outros. O Senhor sabe que nós não temos um amor ainda perfeito. Por isso Ele se rebaixa ao nosso amor e nos dá o tudo. Meu irmão e minha irmã, qual o amor que você tem pelo Senhor se Ele te perguntasse hoje? Se Ele olhasse para você e perguntasse: qual o tamanho do teu amor? Tenha certeza que assim como Jesus confiou a Pedro, mesmo sabendo que ele ainda não tinha um amor total, Ele vai confiar a nós tudo que Ele tem. Tudo que Ele tem. Mesmo que o nosso amor ainda não é perfeito. Porém, no final da nossa vida, Ele vai exigir o amor total. No final do diálogo, lá no capítulo de João, Jesus revela para Pedro a morte dele. Em verdade eu vos digo, quando era jovem, te cingias e ia aonde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro seria glorificado. Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu estiveres na cruz, em outras palavras, aí tu me mostrarás o teu amor perfeito, o amor ágape, que eu te perguntei. Pedro mostrou quando foi crucificado de cabeça para baixo. Ali ele mostrou o amor perfeito, o amor ágape. Provou que amava incondicionalmente o Mestre. No final da nossa vida, nós precisaremos provar se o nosso amor é perfeito. Porque no céu só vai entrar os que amam o Senhor incondicionalmente, acima de todas as coisas. Mas agora o Senhor quer o teu máximo. Pode não ser o amor ágape ainda. E Deus vai oferecer o que Ele tem de melhor. Ele não nos quer pela metade. Ele nos quer por inteiro. Jesus só ofereceu o máximo que Ele tinha para Pedro quando Ele ouviu da sua boca o limite do seu amor. O limite que Pedro tinha para oferecer. Tu sabes que eu gosto de ti. Padre Edilberto, tu me amas? O Senhor vai perguntar para mim. E pergunta todos os dias. Peter, o Senhor pergunta para você, chega aí. O Senhor falando, né? Peter é Pedro. É uma variação do nome Pedro. Tem tudo a ver, né? O acampamento, Pedro, Peter, o Senhor te chamando para águas mais profundas. E o Senhor diz: Peter, tu me amas mais do que os outros? Não precisa responder, Peter. Eu sei, Peter, porque nós temos uma amizade como irmãos. E eu sei que você ama o Senhor. Quando Jesus deu para Pedro a igreja, Pedro ainda não tinha o amor incondicional. Eu sei que você ama o Senhor. Pode não ser ainda 100%, mas saiba que o Senhor tem para você, a partir desse acampamento, Peter, o máximo que Ele tem. Mesmo não sendo ainda 100% o seu amor para com Ele, Ele tem o 100% para você. E saiba que a partir desse acampamento, quando Ele está te chamando para avançar, Pedro, Petrus, Kefa, Cefas, todas as variações do nome Pedro, Peter,
pedra. O Senhor vai firmar uma missão tão grande na sua vida, Pedro. Quando eu preparava essa homilia, o Senhor me falava isso. Pedro, toma, apacenta as minhas ovelhas. Essa juventude que muitas vezes perdida, o Senhor vai estar do teu lado. Eu vou estar também junto com você, Peter, reforçando essa missão. Nós precisamos jogar as redes upstream, contra a correnteza, porque a correnteza do mundo está levando muita gente, muitos jovens para o inferno. E nós sabemos que as portas da igreja, elas prevalecerão sobre as portas do inferno. Como disse, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Nunca, nunca. Porque o Senhor firmou em Pedro, firmou na continuidade da igreja nos apóstolos. Chega até nós, porque nós somos chamados à missão. E saiba, Pita, e guarda no coração, a partir desse dia, o Senhor vai confiar muito para ti, para nós, como canção nova. Deus abençoe, Pita. Obrigado. Qual o limite do seu amor? Qual o limite do seu amor? O Senhor está nos pedindo o teu limite. Ele não está nos pedindo 100%. Nós não temos 100%. Eu não tenho, eu que estou aqui à frente, eu não tenho 100%. Não sei nem se eu estou como Pedro. Deve ser bem menos. Mas qual o limite do teu amor? O Senhor quer saber o teu limite, não 100%. Por hoje, qual o limite do seu amor? Hoje você precisa oferecer ao Senhor o teu máximo, para que Ele possa te ajudar a abandonar os pecados mortais, para abandonar o pecado. Qual o limite do teu amor que fará com que o Senhor te tire do fundo do poço? Você jovem que está no fundo do poço, você que nem veio aqui para o centro de evangelização, você está em casa, mas você queria tirar a sua vida porque você está no fundo do poço. Qual o limite do teu amor? Pode ser o mínimo. O Senhor vai precisar do teu mínimo para fazer o máximo na tua vida, te tirar do fundo do poço. Você também que veio aqui sem sentido para a tua vida, se o teu limite é o mínimo, Ele vai fazer o máximo com o teu mínimo. Qual o teu limite? O limite do amor que você tem, que será a brecha necessária para que o Senhor te tire da morte, te tire da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, da tristeza, da amargura, da angústia, para que o Senhor te tire das trevas, para que o Senhor te tire de onde você estava indo, para o inferno, mas o Senhor te tira, segura na tua mão, te levanta. Meu irmão e minha irmã, não olhe para aqueles que já estão adiantados na caminhada. Não olhe com um olhar de tristeza para os santos que já tinham um limite máximo do amor. Não, Ele quer saber o teu. Diz o texto de João, que antes de Pedro negar Jesus, Pedro seguia Jesus de longe. Olha o detalhe, Pedro seguia Jesus de longe. Aquele que disse que morreria com Ele. É preciso seguir o Senhor de perto, para não negar. É preciso ser um membro da igreja, firmado na igreja de Cristo, na igreja católica, apostólica, romana, para que não neguemos o Senhor. É preciso ser um verdadeiro cristão, viver os sacramentos, buscar a confissão. Aquele momento de Jesus com Pedro foi a confissão. Viver os mandamentos da lei de Deus. Jesus te chama novamente hoje para fazer a maior cura da tua vida, como chamou Pedro, para fazer a maior cura da sua vida. Ele quer hoje mexer na tua maior ferida. É isso mesmo, Ele vai mexer na maior ferida que você tem, porque Ele quer fazer a maior cura na sua vida, para que a partir de hoje mude a chave da tua história. Hoje vai ser o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje o Senhor está te dando mais uma chance, como deu mais uma chance a Pedro. A partir de hoje, o Senhor te dá um novo caminho.
E na primeira leitura, e no salmo de hoje, são retirados do livro do profeta Isaías. Na primeira leitura, o rei Ezequias estava com uma doença mortal. Ele estava com uma doença mortal e Deus falou para Isaías: vai lá falar para ele que o dia dele está contado. Olha o que o profeta Isaías falou para Ezequias, que Deus mandou falar: arruma as coisas da tua casa, porque vais morrer e não viverás mais. Imagina se o Senhor chegasse e mandasse um profeta falar para você aí: arruma tuas coisas aqui, porque já era. Chegou para Ezequias, Deus falando pelo profeta, e Ezequias fez o quê? Disse que ele virou o rosto na cama e rezou para o Senhor: peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença. Ezequias não estava caminhando com Deus de longe, mas de perto. Com fidelidade e probidade de coração, tenho praticado bem aos teus olhos. Olha a coragem daquele homem falando: minha vida foi com fidelidade a ti. Eu andei nos teus caminhos próximo. E aí o Senhor ouviu a oração de Ezequias, sabe o que ele fez? Disse: eu vou acrescentar mais 15 anos da tua vida. Imagina se você estiver no fim da tua vida e Deus acrescentar mais anos. Eu não quero esperar por isso, eu quero me preparar antes. Porque se o Senhor não acrescentar, eu quero me preparar hoje. Por hoje não vou mais pecar, por hoje eu vou ser santo. E sabe o salmo que nós cantamos o refrão e lemos as estrofes ali, proclamamos? Foi um poema que Ezequias, ao escutar do Senhor Deus, que ele tinha mais 15 anos, ele escreveu um poema. E ele diz: Deus, vós me livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. E aí eu cito só o final do texto, que não está nas estrofes do Salmo. Olha o que ele disse do poema: com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. O que desce à sepultura não espera mais em vossa bondade, já partiu. Quem está vivo, somente quem está vivo, pode louvar-vos como eu vos faço agora. Ezequias falando: somente os vivos, como eu estou agora, que por bondade tu me deu mais 15 anos, somente os vivos podem te louvar como eu vos faço agora. Meu irmão e minha irmã, após a morte não tem mais opção. Depois que nós fazemos a passagem, não tem mais opção. Opção existe enquanto temos vida, enquanto temos suspiro de vida, e nós estamos vivos aqui, suspirando. Não espere o Senhor acrescentar mais anos à tua vida, que pode não acontecer. Hoje é o dia de mudar a chave, do Senhor fazer a maior cirurgia na nossa alma. E ele diz mais, Ezequias: e nós faremos soar a corda de nossos instrumentos todos os dias de nossa vida. Se tu me deu 15 anos, ele falando, eu vou cantar os teus louvores, a minha vida será para os teus louvores. Qual o teu máximo? Olha, escuta, 50% o Senhor não aceita, porque 50% é meio termo, e meio termo já é de Satanás. O meio termo é de Satanás. O Senhor vai esperar de nós acima de 50%. Qual é a tua porcentagem? Ele vai te dar o 100%, se você estiver acima de 50%. Os teus 60% Ele te dará 100%. Os 70% Ele te dará 100%. Mas se for o teu máximo, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado, dizia Paulo. Ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Esposo, qual é o máximo que você pode dar para a tua esposa? Esposo, qual é o máximo que você pode dar para os teus filhos? Esposa, qual é o máximo que você pode dar para o teu marido, para os teus filhos?
Filhos, qual é o máximo que você pode dar para os teus pais? Família, qual é o máximo de porcentagem de amor que vocês podem dar para Deus? Jovem, qual é o teu máximo? Para o Senhor fazer o 100%. Estamos nos finais dos tempos. Estamos nos aproximando cada vez mais, os sinais estão aí. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Fiquemos de pé. Feche os teus olhos e agora é a hora da tua resposta. O Senhor te chama à parte como chamou Pedro. E olha para ti, para te perguntar: pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti, pois quem me vê, vê o Pai. Escuta e depois você responde. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Responde. Sim, Senhor. Ainda que não seja 100%, ainda que não seja. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Responde com o teu máximo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Agora nós vamos responder: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Nós vamos cantar assim agora. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Quero ouvir só as mulheres cantando. Forte, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Com o teu máximo, canta. Eu te amo, Jesus. Os homens cantem. Eu te amo, Jesus. Com toda a força. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Todo mundo, com toda a força, com o teu máximo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Para terminar com toda a força do teu coração. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E só as vozes desse monte de pedras. Eu te amo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. O Senhor não espera o teu 100%, mas Ele espera o teu máximo. O teu máximo para Ele fazer tudo. Amém? O Senhor vai fazer maravilhas na tua vida se você der o teu máximo.
E durante esses dias, diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu não quero mais o passado. Eu quero somente a Ti. Não mais o passado, mas somente a Ti, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor, toda a glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.